a tentativa do Flamengo e do Gabigol de permitir que o atleta volte a treinar e jogar pelo rubro-negro. Vou te atualizar em relação ao ranking de patrocínios master do futebol brasileiro. Além de tudo isso, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Quero falar agora sobre os maiores patrocínios de master do futebol brasileiro, e essa dúvida surgiu de forma muito forte, porque o GE chegou a publicar que o Fluminense vai ter 52 milhões de reais por temporada do contrato com a Superbet, o mesmo valor que a Superbet paga ao São Paulo. O torcedor do tricolor paulista ficou revoltado. Informação que eu tenho um pouco diferente, que o Fluminense vai receber 35 milhões de reais por temporada da Superbet contra 52 milhões do São Paulo. É bem verdade que os dois contratos prevêem bônus. O São Paulo, por exemplo, pode bater 65 milhões de reais por ano com bônus. O Fluminense vai gerar na casa dos 40, 42 milhões de reais com bônus. Mas esses times não são os primeiros dessa relação. Quero contar para vocês. Primeiro lugar do Corinthians, 120 milhões de reais com a VaideBet. O Flamengo é o segundo com 85 milhões de reais da PixBet. Importante contar que tanto a VaideBet quanto a PixBet pagam todo esse caminhão de dinheiro apenas pela propriedade no peito. São Paulo é o terceiro, 52 milhões de reais da PixBet no peito e nas costas. O Fluminense será o quarto, com 35 milhões de reais da Superbet no peito e nas costas. Quinta colocação do Palmeiras. Muita gente publica que o Palmeiras tem direito a 81 milhões de reais de patrocínio master. Tá errado. Patrocínio master é no peito e no máximo nas costas. Esses 81 milhões que a Crefisa e a FAM pagam são por todas as propriedades do uniforme, incluindo meião, calção, enfim. A estimativa é de que o peito da camisa palmeirense gire na casa dos 32 milhões de reais. Sexta colocação é dividida por Grêmio e Internacional, cada um deles embolsa 30 milhões de reais por ano do Banrisul. É um contrato que envolve o patrocínio master, mas também uma série de gerações de receitas a partir de correntistas. O oitavo lugar do Santos, que recentemente conseguiu a prorrogação do contrato com a Blaze e um aumento nesse valor, hoje na casa dos 28 milhões de reais por ano. Nono lugar do Botafogo, que fechou com a Parimet por 27 milhões e meio de reais. A décima posição do Cruzeiro, com 25 milhões de reais junto ao Betfair. Contei para vocês nessa segunda-feira que o Carlinhos negociou por mais de um mês com o Vasco, embora tenha sido contratado pelo Flamengo. Mas o jogador do Nova Iguaçu também esteve nos planos de outros clubes brasileiros. O empresário dele, o Jefferson Batista, me contou que o Atlético Mineiro, o América, o Fortaleza e o Vitória em algum momento buscaram informações e iniciaram conversas. Todos esses times gostariam de contar com ele por empréstimo. O Flamengo apareceu disposto a pagar para compra, pagamento à vista, de 3 milhões e 200 mil reais por 70% dos direitos econômicos. Bora mudar de assunto e falar sobre Gabigol nessa terça-feira. O Gabigol entrará com um pedido de efeito suspensivo daquela punição de 2 anos imposta a ele pelo Tribunal de Justiça Antidopagem. Esse tribunal é brasileiro e votou por 5 votos a 4 na segunda-feira da semana passada pela punição do atleta por 2 anos. O Gabigol já teria cumprido 1 ano e pode voltar a jogar em abril do ano que vem. O Gabigol quer a possibilidade de voltar a atuar em treinos e em jogos até que se julgue isso na Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. O Gabigol também vai pedir essa anulação da punição na última instância. O Gabi vai justificar que essa decisão causa danos irreparáveis a ele, porque nesse período ele ficou de fora do Campeonato Carioca, vai perder a estreia do Flamengo na Libertadores da América, vai perder o início do Brasileirão e corre o risco de também não ficar à disposição da seleção brasileira. Vale a lembrança de que Gabigol e Dorival Júnior têm excelente relação. Só para completar, contar que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou na noite dessa segunda-feira, por quase unanimidade, um novo contrato, uma mudança no contrato com o BRB, né, que o banco que era patrocinador master, passou por os omoplatas, ofereceu 50 milhões de reais por um contrato de 2 anos. Esse acordo foi aprovado e passa a valer agora a partir do mês de abril. São 8 parcelas de 6 milhões e 250 mil reais, 25 milhões de reais por ano, um baita de um acordo. Landim detonou o Gabriel no grupo de WhatsApp. O Gé vazou, deu ruim. João Pereira JP, deixa eu ver se existe alguma novidade nesse sentido. O que houve, de fato, foi o Landim falando a respeito do... O Landim deu uma entrevista à Rádio CBN, afirmando que
Eu até publiquei no vídeo da tarde, mas só para trazer mais detalhes. Em um grupo de WhatsApp, um aliado criticou a declaração, acusou o presidente de abrir mão de Gabigol de colocar a responsabilidade no jogador. Pouco tempo depois, Landim respondeu, como revelado pela jornalista Raíssa Simplício, o GE também teve acesso ao texto escrito. Tá, então vamos lá, o texto vazado aí do Landim. Não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um valor qualquer atribuído por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi essa a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida, será brutal, não tenho dúvida disso. Não houve nada de mal ou demais na declaração, é só o Landim defendendo o lado dele, no caso o lado do Flamengo. Vocês viram alguma coisa de muito preocupante, de muito grave? Terça-feira, dia de Libertadores, dia de estreia do Flamengo na competição sul-americana. Logo mais, às 7 horas da noite, horário de Brasília, Flamengo encara o Milionários lá em Bogotá, na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. E eu avisei para vocês, existe uma chance enorme do Tite poupar alguns titulares por conta do desgaste físico. Quais titulares são esses? A gente soube, através do treino de ontem, quais devem ser poupados. Mudança no setor defensivo, mudança no meio-campo e até mesmo no ataque. Quais mudanças são essas? A gente vai contar no vídeo de agora. Tem patrocinador novo no Flamengo também. Tem bastidores da reunião que aprovou esse patrocinador novo. E tem também o meu time, a minha seleção do Campeonato Carioca. Eu tive a oportunidade de votar, mandei o meu time para eles. Vou trazer aqui qual foi a minha escalação e eu quero saber se vocês vão concordar ou não. Antes da gente iniciar aqui, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo e também ativarem a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Antes de trazer as informações, vou trazer aqui a minha escalação da seleção do Campeonato Carioca. Eu tive a oportunidade, me pediram o meu voto e eu mandei. Vamos lá. No gol, Fabrício, do Nova Iguaçu. Na lateral direita, Varela, do Flamengo. Dupla de zaga, também rubro-negra, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, eu votei no Maicon, do Nova Iguaçu, que fez um grande campeonato carioca, tá? Um jogador que eu costumo dizer, pouca mídia e muito futebol. De fato, pouca gente fala dele, mas se a gente for analisar os jogos do Nova Iguaçu, o Maicon fez um grande campeonato. Nessa posição estava na dúvida entre Lucas Piton e até mesmo Ayrton Lucas. Lucas Piton no Vasco. Fez um grande campeonato também, mas eu acho que ali na semifinal o Lucas Piton caiu de rendimento, sobretudo no segundo jogo da semifinal contra o Nova Iguaçu. O Piton foi mal, na minha opinião. E como o Nova Iguaçu chegou à final e o Maicon fazendo grandes partidas, eu votei no Maicon. Aí vamos para o meio de campo agora. Eric Pulgar, do Flamengo, De La Cruz, do Flamengo e Arrascaeta, do Flamengo. Trinca de ataque, Bill, do Nova Iguaçu, o mesmo Bill, cria das categorias base do Flamengo. Carlinhos, do Nova Iguaçu, não poderia deixar de escalar o Carlinhos, que futuramente vai ser jogador do Flamengo. E Pedro, atacante do Flamengo, vai ser o artilheiro aí do Campeonato Carioca, inclusive. Técnico, votei no Tite, do Flamengo. Craque do Campeonato Carioca, votei no Pedro, do Flamengo. E revelação, eu vou te falar, eu custei a caçar. Custei. Quase botei Bill, só que eu falei assim, cara, o Bill tem 24 anos. Não vou votar no Bill, não. E eu gostei muito do Cauê, do Botafogo. Um jogador que tem potencial. Os jogos que o Cauê atuou com a camisa do Botafogo no Campeonato Carioca, jovem, categoria de base do Botafogo, ele foi muito bem. E aí eu fui e votei no Cauê. Agora eu quero saber de vocês, qual é a seleção do Campeonato Carioca de vocês? Podem votar à vontade aí nos comentários. Não deixe de falar também o técnico, o craque do campeonato e a revelação, tá bom? Podem comentar à vontade aí, inclusive pode criticar a minha escalação, fica muito à vontade. Isso aqui é uma democracia, não tem nenhum problema. Agora vamos falar do Flamengo, porque na noite de ontem, falei para vocês que enquanto a gente gravava o vídeo ontem, estava rolando a reunião. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o acordo do banco BRB com o Fla para a marca do banco ser estampada na propriedade omoplata do uniforme. Detalhes do contrato.
2 anos de contrato, começando em abril, indo até março de 2026, 50 milhões de reais no total por esse contrato, ou seja, 50 milhões de reais por 2 anos, por 24 meses, e o pagamento do BRB ao Flamengo, nesses 50 milhões de reais, será em 8 parcelas de 6 milhões e 250 mil reais. Como é que essas 8 parcelas serão pagas? 4 agora, em 2024, e 4 em 2025. Então, o Flamengo vai receber 4 parcelas agora, 4 parcelas em 2025. Além disso, há uma cláusula que permite o banco BRB rescindir o contrato caso o Flamengo se torne SAF nos próximos 2 anos. Falei no último vídeo, volto a falar aqui. Nos bastidores, o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, trabalha de maneira direta para tentar convencer os seus aliados, convencer todo mundo que é uma boa alternativa, um bom caminho o Flamengo se tornar SAF. Eu já dei minha opinião, para quem não viu, volto a falar. Nada me convence que nesse momento se tornar SAF é um bom caminho para o Flamengo. Por quê? O Flamengo está conseguindo nadar sozinho. Tem a questão do estádio. O Flamengo tem recursos para comprar o terreno. O Flamengo consegue construir o estádio próprio sozinho, não precisa de SAF. E um questionamento é, quem me garante que se o Flamengo se tornar 25% de SAF, futuramente não vai se tornar 60%, 70%, 80%, 90%? Quem me garante isso? Inclusive, nessa reunião do Conselho Deliberativo, o assunto SAF foi muito assunto nos corredores lá da Gávea. Vários debates internamente, muita gente é contra isso. Muita gente não tem o desejo de ver o Flamengo se tornar SAF. Então, é um assunto que vai esquentar bastante nos próximos meses. Estamos falando de um ano político, um ano eleitoral no Flamengo. Isso, como que eu posso dizer, maximiza mais ainda esses detalhes, esses assuntos, digamos, polêmicos. E é um assunto polêmico que divide opiniões lá na Gávea. Eu sou contra, eu não sei qual a opinião de vocês, vocês podem ficar à vontade aí para comentar também. Vamos falar agora de campo e bola, porque o Tite, na atividade de ontem, esboçou um provável time titular e eu avisei para vocês que Fabrício Bruno e De La Cruz, 2 jogadores extremamente desgastados por conta de data FIFA. O Fabrício Bruno, por exemplo, em uma semana ele jogou 3 partidas, 2 pela seleção e 1 pelo Flamengo. Uma contra a Inglaterra, ficando 90 minutos em campo, outra contra a Espanha, ficando 90 minutos em campo, e depois contra o Nova Iguaçu, ficando 90 minutos em campo. Além do desgaste do jogo, teve o desgaste do fuso horário e das viagens. Gente, eu não conversei com o Fabrício, ninguém me falou, quer dizer, quando eu trouxe essa informação, uma pessoa do Flamengo me disse que Fabrício, Bruno e De La Cruz estavam muito desgastados. Mas para e pensa, quão cansado deve estar esse sujeito. E o Flamengo joga hoje em uma altitude. Altitude baixa. Beleza, mas é altitude. Mas vai poupar e vai botar no Carioca. Qual é o problema? O cara tá cansado. A questão é, quem vai entrar no lugar dele? Já já a gente vai falar. O De La Cruz é a mesma situação, extremamente desgastado da data FIFA. E o Luiz Araújo também apresentou desgaste físico. Então, desses 3 aí, o que é quase certo mesmo de ser poupado é o Fabrício Bruno, porque ele nem sequer treinou no time titular ontem. O De La Cruz treinou, depois ele foi substituído por Igor Jesus e o Luiz Araújo foi substituído por Bruno Henrique. Então, o provável time do Flamengo para encarar o Milionários na estreia da Libertadores tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Davi Luiz entrando na vaga do Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Igor Jesus ou De La Cruz ou Igor Jesus, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. Agora eu vou explicar para vocês por que o Davi Luiz. Inclusive, durante a data FIFA, na ausência do Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira foi a dupla mais treinada por Tite. Porque o Davi Luiz ele atua pelo lado direito da zaga, mesmo lado que Fabrício Bruno. Porque eu não boto o Léo Ortiz? Léo Ortiz atua pelo lado esquerdo da zaga, mesmo lado do Léo Pereira. Então, na minha visão, eu já começo a entender que o Tite enxerga o Davi Luiz reserva imediato do Fabrício Bruno, Léo Ortiz reserva imediato do Léo Pereira. Tá errado? É claro que não. Léo Ortiz ele atua pelo lado esquerdo. Não faz o menor sentido forçar a barra e colocar o Léo Ortiz na direita só para promover a estreia de um jogador que foi contratado
enfim, valor milionário a pedido do Tite. Mas não faz o menor sentido forçar essa estreia, ainda mais numa altitude. No meio de campo, Igor Jesus, na minha opinião, consegue dar conta do recado na ausência do De La Cruz, ou até mesmo o Alan. E no ataque, o Luiz Araújo, na minha opinião, não tem vaga garantida como titular. Falei no SBT Sport Rio hoje, volto a repetir, Luiz Araújo não vem fazendo bons jogos. É porque ele não tem ninguém na cola dele como um jogador de ponta direita. O Bruno Henrique pode jogar na vaga do Luiz Araújo, mas ele joga torto na ponta direita. E lembrando, o Tite pediu a contratação de um jogador para essa posição, que é o Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo. Mas essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Daqui a pouco tem jogo, tem live também no canal. Se inscreva, tamo junto. Um beijo para vocês e fui! Rapaziada, ficamos aí com o jogo e a notícia aí do Flamengo, a notícia importante, o jogo daqui a pouco vai soltar aí o jogo às 7 horas, Milionários e Flamengo, é 2 milionários, né, o Milionários versus o Bilionário, porque o Flamengo fecha bilhões por ano, o Flamengo é bilionário contra o milionário, é isso aí, milionário versus bilionário, essa é a diferença de um jogo para o outro. Os Milionários, que de fato tem grandes empresários lá, vão receber a força do bilionário brasileiro, que vai chegar ali para destruir legal. Pedro marcará tranquilamente, é o artilheiro deste ano. E você, tá gostando do conteúdo, tá gostando do vídeo? Não esquece de dar aquela moral, se inscrever no canal e deixar seu like para estar fortalecendo nosso trabalho e sempre estar trazendo vídeos diários aí do Flamengo. Para não perder nada, ative o sininho de notificação e já deixa a sua inscrição para fortalecer legal o nosso trabalho. Valeu? Então, flamenguista, que é flamenguista de verdade, apoia e ajuda a flamenguista. Então, tamo junto, um grande abraço no coração. Pra mim vai ser 3-0 Mengão. E deixa aí a sua opinião quanto que será o jogo de hoje do maior clube do mundo. Valeu? Tchau, tchau, fui!